Você sabia que é possível utilizar um HD ou SSD externo para aumentar o espaço no seu Xbox Series S ou X? Pois é, fica nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo como você pode configurar aí para instalar os seus jogos num HD ou SSD externo e também as limitações que existem quando você utiliza um dispositivo externo. Bom, para fazer esse vídeo, eu vou utilizar esse SSD externo de 1 TB porta USB 3.0. E isso é muito importante, porque se for abaixo, né, por exemplo, porta USB 2.0, o videogame não permite você fazer a instalação de jogos nele. Então, precisa ser porta USB 3.0 ou superior. Eu sugiro que você utilize um SSD ao invés de um HD, claro, pela alta velocidade de leitura e gravação, como é o caso aqui. A Microsoft não cita na documentação qual é o limite máximo que você pode utilizar em um dispositivo externo, mas na própria página ali de configuração do videogame, ele cita que se tiver mais de 16 terabytes ele vai ser dividido como várias unidades externas. Bom, então vamos aqui para a configuração. Eu vou colocar o cabo aqui no HD externo e a outra ponta eu vou colocar na porta USB aqui do Xbox. Vou utilizar para esse vídeo um Xbox Series X, ok? Mas funciona também aí para o Series S. Quando você fizer isso, vai aparecer essa mensagem: usar para mídia ou para jogos e apps? Se não aparecer, o que você vai fazer? Eu vou cancelar só para mostrar. Você vai acessar configurações, sistema, dispositivos de armazenamento e aqui vai aparecer, mas não está aparecendo. Então eu vou tirar ele e colocar novamente no videogame. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, eu vou apertar usar para mídia, ok? Só para mostrar quais as opções você tem. Então aqui, ó, estou em gerenciar dispositivo de armazenamento. Aqui está o HD externo, está para fotos, músicas e vídeos. Mas eu quero usar ele para jogos. Então é só apertar o botão de opção do controle, formato para jogos e apps e vai aparecer essa tela, beleza? Só precisa fazer esse procedimento caso não apareça essa tela aqui de forma automática. E nessa tela nós temos 3 botões: cancelar, usar para jogos ou para mídia. Veja que para mídia é para você armazenar músicas, vídeos e imagens. Não é o que a gente quer nesse momento. A gente quer utilizar, né? A gente quer usar para jogos. Então vou selecionar essa opção. Ele está pedindo um nome, vou deixar esse nome aí mesmo. E aqui ele está perguntando se você quer realmente formatar o seu dispositivo, né? Porque vai apagar tudo que tem nele. E uma observação que dispositivos que têm mais de 16 terabytes aparecerão como vários dispositivos na lista de dispositivos de armazenamento após a formatação, né? Como aqui um SSD de 1 terabyte está tranquilo e vou apertar aqui em formatar. Nessa tela é o seguinte: você pode manter as localidades atuais, ou seja, novos jogos serão instalados na memória interna do Xbox, ou você pode apertar em alterar locais, e aqui você tem algumas opções. Só que apareceu essa tela aqui por cima, né? Você usará, e aí tem o nome aqui do meu SSD externo, com vários consoles ou somente esse? Então aqui vai de caso a caso, né? Eu vou utilizar somente esse console, então vou marcar a primeira opção, mas se você tiver mais que um e quer utilizar em vários, logo você pode selecionar a segunda opção. Vou marcar a primeira. Voltamos agora na tela onde, né, serão instalados os jogos, né, os locais de instalação. Então, otimizados para jogos de Series X ou S. Então aqui está armazenamento interno, perfeito. Jogos compatíveis com versões anteriores. Eu sugiro já colocar aí o seu HD ou SSD externo. E aplicativos também. Vou voltar. E pronto, aqui eu já posso utilizar. Agora vem a limitação. Se vocês repararam ali, ele me deu algumas opções para selecionar onde eu quero instalar os jogos. Então, jogos otimizados para a nova geração, para o Xbox Series S e X, não podem rodar em um HD ou SSD externo, porque eles exigem um armazenamento rápido, né? O Xbox chama de rápido, mas seria o SSD NVMe, né? O SSD que está dentro do console de alta velocidade, bem mais rápido aí que, por exemplo, um HD ou SSD externo. Vou mostrar aqui na prática onde que aparece essa mensagem. Então, vou aqui, ó, vou acessar meus jogos e apps, apertar aqui em ver tudo, e por exemplo, eu quero mover o FC24 para o meu SSD externo. É só apertar o botão de opções, gerenciar jogos e complementos, vou selecionar ele aqui, mover ou copiar, vou selecionar e agora é só apertar em mover. Mas olha essa mensagem aqui no canto da tela: uma ou mais de suas seleções
precisam de armazenamento mais rápido. Você pode movê-lo, mas ele não será reproduzido. Então, nesse caso, eu posso mover esse jogo para o meu SSD externo, liberando espaço no armazenamento interno, instalar outros jogos, e quando eu quiser jogar o UFC 24, eu não preciso baixar ele novamente. Eu simplesmente vou mover ele do meu SSD para a memória interna do Xbox. Então, agora é só apertar o botão A e confirmar que ele vai ser movido, né? Aqui estou baixando um jogo, por isso que ele ficou na fila. Legal. Então, quais jogos que realmente eu posso rodar no SSD externo ou em um HD externo? São jogos mais antigos, né? Jogos aí até o Xbox One, por exemplo, qualquer um desses jogos vão executar tranquilamente um HD ou SSD externo. E esses jogos aqui otimizados, né? Esses que tem essa informação X_S que tem aqui, ó, eles são otimizados aí para a nova geração e infelizmente eles só vão rodar na memória interna do Xbox. E como você viu, é bem fácil de fazer o procedimento, só tem que seguir alguns requisitos, né? Você tem que ter ali um HD ou SSD externo com porta USB 3.0 ou superior, tem que ter ali pelo menos uns 250 GB, né, para você fazer esse procedimento. Não são todos os jogos que vão rodar no seu HD ou SSD externo, né? Infelizmente, como a gente viu aqui no vídeo, né? Jogos da nova geração otimizados aí para o Xbox Series só rodam na memória interna dele. Eu mostrei como é fácil mover um jogo da memória interna do videogame para o SSD externo. E se você quiser mover do SSD para a memória interna do Xbox, o procedimento é o mesmo, só apertar e mover que ele vai entender que você quer copiar o jogo, né? Que você quer mover ele para a memória interna do videogame, tá bom? E aí, conseguiu seguir o procedimento desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Se você quiser acompanhar mais dicas e vídeos aí sobre o Xbox, videogames e tecnologia, é só se inscrever aqui no canal. Fique por aqui e até o próximo vídeo.